Fala galera, beleza? Canal Bet Green trazendo mais palpite de futebol para vocês e hoje a gente vai analisar aí essa rodada de sexta-feira, né? Sextou, dia 7 de novembro de 2025 e eu separei para vocês aqui nessa rodada 7 jogos e no final do vídeo vai ter bilhete pronto e bilhete de alavancagem também, tá show galera? Uma rodada onde a grade tá ali razoável, né? Daria nota aí 6,5 para essa grade de jogos da sexta-feira. Não é uma rodada ruim, mas também não é das melhores, né, galera? Acredito que os 7 jogos que eu separei aqui para vocês nesse vídeo são os 7 jogos que eu acredito que são os mais interessantes para poder fazer qualquer tipo de entrada esportiva nessa rodada, tá? Já vai deixando seu like aí no vídeo, galera, que é muito importante, tá? Vamos tentar bater a meta aí de 500 likes nesse vídeo, conto com o apoio de vocês. Se esse vídeo bater 500 likes, vou lançar bingo aí para esse sabadão, tá, galera? Então vamos tentar bater essa meta. E você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva e ativa o sininho para receber notificação de todo vídeo que eu lançar aqui. E vamos dar uma olhada aqui na grade de jogos dessa rodada de sexta-feira, galera. A gente vai ter aqui Campeonato da Arábia Saudita, Campeonato Holandês Segunda Divisão, Campeonato Alemão Primeira Divisão, a Bundesliga, né? Campeonato Francês Ligue 1, Campeonato Espanhol La Liga e Campeonato da Argentina. O primeiro jogo que a gente vai analisar aqui é o jogo da Arábia Saudita, tá, galera? A gente vai ter aqui o Sauditão, oitava rodada, o Al Nasma jogando em casa contra o Al Hilal, 2h30 da tarde esse jogo. Na classificação a gente vai dar uma olhada aqui, a gente vai ver o Al Hilal em terceiro lugar, com 17 pontos, vem de 4 vitórias seguidas, ainda não perdeu, né? Uma das poucas equipes que ainda não perdeu junto com o Al Nassr e o Al Ahly, né, que ainda não perdeu também. E do outro lado a gente tem um último colocado que fez 7 jogos e perdeu os 7, que é o Al Nasma, né? Assim, a sequência horrível, o último colocado. Com certeza vai brigar para não ser rebaixado aí pelo futebol que demonstra aí nesse início, tá, galera? Confronto direto aqui a gente vai ver que o Al Hilal venceu 3 vezes e empatou 2, tá? Então, assim, favoritismo total para o Al Hilal, que vem de 5 vitórias seguidas nos últimos 5 jogos. Isso contando Copa do Rei da Arábia Saudita, Campeonato da Arábia Saudita e Liga dos Campeões da Ásia, tá, galera? E a gente vai ver aqui que a odd para o Al Hilal vencer tá pagando 1,17. Obviamente que ela tá pagando pouco por conta de pegar esse time que não venceu ninguém, né? Mas aqui a gente pode estar trabalhando no mercado de gols a princípio, tá? A primeira opção que eu deixo para vocês é a dica mais de 2,5 gols na partida e a segunda opção, fora vence no primeiro tempo. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 3-1 fora, 3-1 para o Al Hilal. Agora o próximo jogo aqui, Campeonato da Holanda, segunda divisão. A gente vai ter aqui o jogo entre o Den Haag contra o Roda. 4 horas da tarde esse jogo. Vamos dar uma olhada aqui na classificação que é importante, tá, galera? E a gente vai ver aí o Den Haag, né? O time da casa aí, líder do campeonato de forma isolada. Possivelmente vai subir, tá? Pelo futebol que vem demonstrando aí nessas 13 primeiras rodadas, a equipe vai fazer uma campanha impecável. 12 vitórias, um empate, nenhuma derrota, 37 pontos. E o Roda também é uma equipe que vai querer brigar aí para subir para a primeira divisão na próxima temporada, tá? Lembrando que só os 2 primeiros aí que conseguem acesso direto, enquanto do terceiro até o 8º vai para os playoffs, né? E a gente vai ver aí que são 2 equipes que têm um ataque efetivo, principalmente o time da casa aí com o melhor ataque do campeonato, uma média de 3 gols por jogo, tá? 39 gols marcados e 11 gols sofridos. E o Roda, 26 gols marcados e 17 gols sofridos. No confronto direto a gente vai dar uma olhada, a gente vai ver que o Den Haag venceu uma vez, o Roda venceu uma e teve 3 empates, tá? Então costuma ter um equilíbrio no confronto direto, mas pelo momento que vai vivendo aí, o Den Haag tem sim favoritismo, tá? A gente vai ver que tá pagando a odd aí de 1,35 em média aí pro Den Haag vencer e uma odd 8,50 pro Roda vencer. Aqui a primeira opção que a gente vai pegar é a dica casa vence, Den Haag para vencer, e a segunda opção mais de 2,5 gols na partida. Possível placar para esse jogo, vou estar arriscando 3-1 casa, 3-1 para o Den Haag. Agora o próximo jogo também da segunda divisão aqui da Holanda, galera, a gente vai ter aqui o Vitesse jogando em casa contra o time do Cambuur. 4 horas da tarde esse jogo. Vitesse é uma equipe que começou o campeonato com menos pontos, tá, galera? Sempre digo isso para vocês, porque não vale a pena a gente ficar olhando só a pontuação não, porque tem essa questão dos pontos perdidos pela equipe, tá? A gente vai ver aqui, a princípio, o segundo colocado é o Cambuur, né? O visitante aí com 30 pontos, vai tentar conseguir o acesso nessa temporada, né? Para jogar aí a primeira divisão ano que vem.
E do outro lado a gente tem o time da casa, que é o Vitesse, o último colocado, com 6 pontos, tá? Mas lembrando que o Vitesse aí começou com menos 15, se eu não me engano. Tanto é que tem 5 vitórias, 3 empates, 4 derrotas, né? Pela conta aqui, seriam 18 pontos, né? Então começou com menos 12, né? Na verdade, né? Então, assim, é uma equipe que tem tudo para poder aí tentar brigar para não ficar entre os últimos, né? Eu não entendo aqui que não tem rebaixamento, pelo menos a princípio não mostra que tem rebaixamento aqui, tá, galera? Eu não sei como funciona direito esse campeonato aqui na parte de baixo, não. Mas a princípio aí é o último colocado até o momento com 6 pontos, mas eu acredito que pode brigar aí para ficar pelo menos uma posição melhor aí, acima de 16º, 15º, tá? Então tem que ficar ligado nisso, que o Vitesse não é bobo. Os últimos 5 jogos do Vitesse, 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. E os últimos 5 jogos do Cambu, 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Confronto direto, o Cambu venceu 3 vezes e o Vitesse venceu 2. Então aqui, galera, nesse jogo, a melhor opção que tem é a dica mais de 2 gols e meio na partida, tá? Tem tudo para ser um jogo aberto aí com 3 gols ou mais. E a segunda opção, ambos marcam. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 3-2 fora, 3-2 para o Cambu. Agora vamos aqui para o campeonato alemão, Bundesliga. A gente vai ter aqui o Werder Bremen jogando em casa contra o Wolfsburg. 4h30 da tarde esse jogo. O jogo vai ser na casa do Werder Bremen, nessa 10ª rodada, né? E a gente vai ver até o momento aí o Werder Bremen está numa situação um pouco melhor, né? Tá aqui em 9º lugar com 12 pontos. Vencendo esse jogo vai a 15, né? Então sobe aí umas 2, 3 posições. Na verdade 2, né? Sobe 2 posições, porque o Hoffenheim tem 16. E do outro lado a gente tem o Wolfsburg, que está com 8 pontos, né? 2 vitórias, 2 empates, 5 derrotas. Perdendo bastante nesse início. Se vencer esse jogo vai a 11 pontos, né? Então pode subir aí 2 posições. E é aquilo, né? Começo de campeonato tudo pode acontecer, né, galera? Os últimos 5 jogos aqui do Werder Bremen a gente vai dar uma olhada. 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. E o Wolfsburg, 1 vitória e 4 derrotas aí, contando os jogos do campeonato alemão, Copa da Alemanha e amistoso, tá? Confronto direto aqui, o Wolfsburg venceu 2, Werder Bremen venceu 2 e teve um empate, né? Então, assim, é jogo bem interessante para ambos marcam, na minha opinião, tá, galera? Então, a nossa primeira opção aqui, ambos marcam, e a segunda opção, mais de 2 gols e meio na partida. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-1 casa, 2-1 pro Werder Bremen. Então, galera, agora a gente vai analisar o próximo jogo aqui, que é o campeonato francês Ligue 1. A gente vai ter aqui essa equipezinha chata do Paris FC jogando em casa contra o Rennes. 6h45 da tarde esse jogo. O Paris FC vai estar jogando em casa, é uma equipezinha enjoada, tá, galera? A gente vai ver na classificação aqui, 11º lugar Paris FC com 14 pontos e o Rennes, que é o visitante, em 10º lugar com 15 pontos. No último jogo, o Paris FC surpreendeu e venceu o Mônaco lá na casa do Mônaco. Tá certo que o Mônaco poupou jogadores por conta da Liga Europa, né? Mas mesmo assim não tira o mérito aí da equipe que conseguiu essa vitória importante. E antes disso tinha empatado em casa contra o Lyon, né? Então vem de um empate e uma vitória. A mesma coisa vale aqui pro Rennes, né? Que vem de um empate contra o Toulouse na penúltima rodada. E na última rodada ganhou de goleada do Strasbourg 4-1, né? Então vai vir motivado aí para tentar arrancar um ponto desse time do Paris FC. A gente vai ver aqui confronto direto, né? Confronto direto não aparece em nenhum jogo porque essa equipe do Paris FC é recente, né? Na Ligue 1, né? Mas os últimos 5 jogos de cada equipe, o Paris FC tem 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. E o time do Rennes, 1 vitória, 3 empates e 1 derrota. Confronto direto aqui não tem jogo para a gente fazer pelo menos assim uma estatística, uma curiosidade, né? Mas aqui pelo momento de cada equipe, galera, esse jogo tá muito bom para gols, né? A primeira opção que a gente vai pegar é a dica mais de 1 gol e meio na partida. E a segunda opção a gente arrisca aqui o ambos marcam. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-1 fora, tá? Acredito que o Rennes vai vencer esse jogo fora de casa. Agora o próximo jogo, Campeonato Espanhol na Liga. A gente vai ter aqui o Elche jogando em casa contra o time da Real Sociedad. 5 horas da tarde esse jogo, válido pela rodada 12. E a gente vai dar uma olhada aqui na classificação até o momento, né? O time do Elche, 9º colocado aqui com 14 pontos, né? 3 vitórias, 5 empates, 3 derrotas. E a Real Sociedad, 3 vitórias, 3 empates, 5 derrotas com 12 pontos. Vem de 2 vitórias seguidas, querendo ou não, isso aí pode dar uma motivação para a equipe embalar aí a terceira vitória aí diante do Elche, né? Venceu... na penúltima rodada venceu em casa o Sevilha 2-1 e no último jogo venceu o Athletic Bilbao em casa por 3-2. Já o time do Elche vem de 2 derrotas seguidas, né? Para Barcelona fora de casa na última rodada e na penúltima rodada perdeu para o Espanhol fora de casa por 1-0. Confronto direto a gente vai dar uma olhada aqui, galera.
a gente vai ver que a Real Sociedad venceu os últimos 5 jogos, né? Então, querendo ou não, tem favoritismo para a Real Sociedad. Porém, o momento da Real Sociedad não é lá essas coisas, né? Tanto é que está pagando uma odd de 2,80 para a Real Sociedad vencer e 2,70 para o Elche vencer. Aqui a gente pode estar pegando a primeira opção, a dica fora mais de meio gol, tá? Real Sociedad para marcar um gol independente do resultado final. E a segunda opção a gente pode arriscar aqui um ambos marcam. Possível placar para esse jogo, vou estar arriscando um empate de 1-1. Agora o nosso último jogo aqui, o jogo da noite, né? Campeonato da Argentina, primeira divisão, encerramento. A gente vai ter aqui a rodada 15 e a gente vai ter o Rosário Central jogando em casa contra o São Lourenço. Esse jogo aí que é bem favorável para o Rosário Central, né? Querendo ou não, aí tá numa sequência muito boa, né? Já conseguiu a classificação aí para a próxima Libertadores, né? É primeiro colocado aqui, já está classificado também aí para as oitavas de final aí dessa clausura. A equipe vem de 5 vitórias seguidas, né? Campanha impecável aí do time de Di Maria, né? Di Maria aí, querendo ou não, ajudando bastante a sua equipe. E o time do São Lourenço que precisa apenas de um empate para conseguir aí essa classificação para as oitavas também, né? Vem de 2 vitórias seguidas, está com 22 pontos. E no confronto direto a gente vai dar uma olhada, a gente vai ver aí 2 vitórias do São Lourenço, 2 vitórias do Rosário Central e um empate, né? Então assim, tem um equilíbrio grande aí nesse confronto direto. E se a gente for pegar as odds aqui, a gente vai ver aí que está pagando uma odd de 2,10 para o Rosário Central vencer e uma odd de 4,65 para o São Lourenço vencer. Aqui a primeira opção que a gente vai pegar é a dica casa vence com empate anula e a segunda opção a gente pega aqui menos de 3,5 gols na partida. Possível placar para esse jogo, vou arriscar um placazinho magro aí de 1-0 para o time do Rosário Central. Enfim, galera, finalizamos aqui os palpites para essa rodada de sexta-feira. Eu espero que vocês gostem, que possam lucrar bastante. E agora eu vou estar deixando para vocês o bilhete pronto e logo em seguida a gente tem o nosso bilhete de alavancagem, tá? E o bilhete da rodada ficou assim, ó. Então, galera, nosso bilhete da rodada de sexta-feira, a gente vai aqui com 3 jogos, tá? O primeiro jogo aqui, Campeonato da Holanda, segunda divisão, Den Haag contra o Roda. A gente pegou aqui o mais de 2,5 gols na partida. Segundo jogo, Campeonato Alemão, Bundesliga, Werder Bremen contra o Wolfsburg. A gente pegou aqui o mais de 1,5 gols na partida. E o terceiro jogo, Campeonato Francês Ligue 1, Paris FC contra o Rennes. A gente pegou aqui o mais de 1,5 gols na partida também. No final, a gente teve uma odd aqui de 2,6. A gente simulou com R$100 para ter um retorno potencial de R$206,58. Esse bilhete eu acredito que tem 70% de chance de bater. Tá um bilhete muito bem elaborado e com grande chance de green. Agora vamos para o nosso bilhete de alavancagem e ele ficou desse jeito, ó. No nosso bilhete de alavancagem a gente pegou 3 jogos também, tá? Primeiro jogo holandês segunda divisão, Den Haag contra o Roda, a gente pegou aqui o mais de 1,5 gols na partida. Segundo jogo, campeonato alemão, Werder Bremen contra o Wolfsburg, a gente pegou aqui Werder Bremen para marcar um gol, independente do resultado final. E o terceiro jogo, campeonato da Argentina, Rosário Central e São Lourenço, a gente colocou aqui Rosário Central ou empate. No final a gente teve uma odd de 1,62. A gente simulou com R$100 para ter um retorno potencial de R$162,67. Esse nosso bilhete de alavancagem eu acredito que tem 80% de chance de bater. Então um bilhete também muito bem elaborado e com grande oportunidade para essa sexta-feira. Enfim, galera, vamos finalizando aqui mais um vídeo. Espero que vocês tenham gostado aí do conteúdo, dos palpites, dos bilhetes. Se você gostou, já vai deixando seu like. Vamos tentar bater aí a meta de 500 likes nesse vídeo, conto com a ajuda de vocês. Quem ainda não for inscrito no canal, se inscreva. Deixa seu comentário também, que é muito importante. E quem puder ajudar, compartilhe o link desse vídeo com seus amigos nas suas redes sociais. Convida a galera a conhecer o canal BetGreen, que eu vou agradecer muito a todos vocês, tá show? Um forte abraço, um ótimo lucro nessa sexta-feira e conto com a presença de vocês aqui no próximo vídeo. Tamo junto, galera. Valeu, valeu. Fui!